nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Irmãos, e agora, vamos aí trazer uma palavra para mim, para você nesta manhã de sexta-feira, para nós aí vencer mais uma semana na mão do Senhor Jesus, na proteção dele, irmãos, e aqui nós vamos trazer uma mensagem agora. Vamos lá em livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, falando aí sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, Qual o exemplo que nós estamos dando dentro do nosso lar, na rua, no colégio, Então vamos ver o que Deus tem para falar conosco, Diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira o psicopato, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha só, nós temos que ser irrepreensível. O mundo vê em nós, eles para nós nos repreender. Mas você é crente fazendo isso, fazendo aquilo? Então tá aí. Marido de uma só mulher, Tem pessoas aí que tem duas, largou da primeira, tá com a segunda, tá com a terceira. Olha só o que a Bíblia está falando. Marido de só uma mulher, temperante, Será que nós sermos temperantes com a esposa, com os filhos, Sóbrio, ordeiro, hospitaleiro e hábito para ensinar, Será que você pode, no púlpito do seu ministério, ensinar, se você não é hospitaleiro com a sua casa, ordeiro, sóbrio e temperante? Então, olha só. Não dando vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nesta hora, meu Deus, toma nas tuas mãos a minha vida, meu Pai, que só possa confirmar a vitória pelo poder da tua palavra. Pai, mais uma vez, tenha misericórdia de mim, me usa com poder e autoridade. Irmãos, nesse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo, ele inicia, apresentando as características necessárias para um ministro dentro da sua casa exercer uma função de dirigente na sua congregação. Os diáconos, deve se apresentar, o evangelista, pastor, missionária, deve apresentar as características escritas, exercer tão excelente cargo no reino de Deus. Hoje, um trabalho na igreja, Às vezes o pastor, olha, você está dedicado a fazer aquela obra, mas o apóstolo Paulo, ele está falando a Timóteo aqui, os bispos, Bispos chama presbíteros, pastores, para governar a casa de Deus, irmãos, é muito sério. Hoje nós vemos aí as pessoas atrás de ministério, como diz aqui a palavra. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ao psicopato,
episcopato, excelente obra deseja. O apóstolo Paulo está falando aqui, se você almeja ser pastor, isso não é pecado. Almejar ser igual ao seu pastor, pregar, falar a verdade, isso não é pecado, não. O apóstolo Paulo falou, seja imitador de Cristo. Imitar Cristo é o que, irmãos? É vida reta diante de Deus. Então, se você almejar ser pastor, não é pecado. Se almejar ser uma missionária, almejar um cargo na igreja não é pecado, mas o problema é você cobiçar o cargo do outro. Ah, não, ela não está fazendo certo, o pastor tem que me dar a oportunidade para me fazer o cargo dela. Não é assim que funciona na igreja. A igreja, quem comanda é o Espírito Santo de Deus. Não é assim que você vai pegando uma igreja, é cooperador, agora já sabe de alguma coisa, já quer abrir um ministério. Não é assim que funciona. É no momento certo de Deus. Olha só o versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Será que você, bispo, presbítero, missionário, pastor, vai subir no púlpito? Será que a sua esposa está olhando dentro da sua cara? Olhando para você? Se você é verdadeiro? Ou você está sendo repreendido só no olhar da sua esposa, no olhar dos vizinhos que você escandaliza? Irmãos, é muito sério, irmãos. Púlpito de igreja não é bagunça, não. Púlpito da igreja, irmãos, é coisa santa. É coisa sobrenatural. Imagina se eu subir no púlpito, se eu pregar, se eu sou espancador da minha esposa. Se eu não sou moderado, inimigo, sou amigo de contendas. Não é ganancioso, mas aqui está falando aqui, ó, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. Tem pessoas que já quer tem que ser inimigo de contenda, mas tem pessoas que infelizmente é contendeiro. Fala direto dos outros, fala direto das pessoas. Encontra com a irmã, fica falando mal. Você viu a irmã ontem jogando piadinha pra mim? Não, ela não está jogando. Isso também é errado. Nós temos que ser inimigo de contendas, irmão, não espancador. Espancador o que é? É você saber a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa fala que aquela mulher ali tem adultério e está na igreja, aí fala com outra, aí você vai ter uma oportunidade para pregar na igreja, a pessoa está lá e você espanca a pessoa. Isso não é de Deus. Espancador está falando isso. Espancador também está falando também de dois lugares que leva aqui que o Espírito de Deus fala. Espancar a mulher. Tem marido que gosta de fazer a mulher de tamborim. Gosta de espancar a mulher, irmãos. Dentro da igreja, crente faz isso. Tem muitos crentes que faz isso. Mas o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, que apresenta a organização para o organismo funcione adequadamente em cada parte. Então, se eu pegar uma coordenadoria da igreja, eu não posso atacar outra coordenadoria. Faz a sua parte, pelo amor de Deus, que Deus ele vai te pedir conta. Então, se você, primeira coisa que tem que fazer é governar a nossa casa. Os deveres dos bispos, presbíteros e pastores é governar a casa. Se você não governar a sua casa, trata a mulher com indiferença, fala tanta coisa com a pobrezinha, filha de Deus também, e você não está apto para subir no púlpito e dirigir igreja não, meu querido. Você está pensando que igreja é palco de circo, você sobe, faz palhaçada, faz o que você quiser? Não. Os deveres dos bispos, presbíteros, pastores é governar a sua casa primeiro.
Se você não governar, não dar exemplo de pastores e bispos, presbíteros dentro da sua casa, você não está apto para dirigir igreja, não. Como pode as vidas olhar em você e ser transformada com seu testemunho? Hoje tem pastores aí, infelizmente, que não é pastores nunca na vida, o membro é amigado, toma santa ceia, não casou ainda, tá lá dirigindo, sobe no púlpito, prega. Isso não dá. Isso não é ser pastor, isso não é governante. Então, se você não está governando a sua casa, na igreja não governa, não. A sua casa tá a mesma coisa. Anda de bermuda, anda sem camisa dentro de casa, anda de short, anda de qualquer maneira e quer dar exemplo. Mas os deveres dos pastores e presbíteros é ensinar a realidade, é ser um bom homem dentro de casa. Se você não ser um bom presbítero, um bom pastor dentro de casa, você nunca vai conseguir governar a obra de Deus, e não, irmãos. Nunca não. Então é muito sério. O apóstolo Paulo fala aí, do versículo 3 do 1, deveres dos bispos e presbíteros e pastores. O comportamento na casa de Deus. O comportamento na sua casa. Como está o seu comportamento na sua casa, crente, missionária, pastor? Como está o seu comportamento dentro de casa? Sai para a igreja brigado com a mulher, xinga os filhos e vai para a igreja com o maior natural. E o Senhor olhando dentro dos teus olhos. Eu não te fulmino no altar, porque a misericórdia de Jesus é grande. Que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição. Será que você pode corrigir o seu filho? Não pode não, né? Sabe por quê? Porque você faz as coisas pior que o teu filho te escandaliza. A sua família está escandalizada contigo. Nem a tua família vem para a igreja. Você, a minha família não dá exemplo, meu pai, minha mãe. Como é que seu filho vai andar em sujeição contigo? Ei, meu querido, responde aí o Espírito Santo. Eu não quero saber resposta para mim, não. Eu quero saber o que você fala com o Espírito Santo, como estão os teus filhos na tua casa. Será que eles têm sujeitado você? Com todo respeito? E o pastor vai para a igreja com a maior naturalidade. Eu vou subir no púlpito, mas se tu ficar falando, nós chegamos em casa, nós conversa. Não, você tem que sair de casa bem, entrar na igreja bem, e sair bem, e ir para casa bem com a família. Aí o apóstolo Paulo está falando aqui os deveres dos líderes que governam bem a sua casa. Esta afirmação, irmão, Deus, ela é necessário que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível. Já pensou se você para pregar para uma pessoa e a pessoa fala assim, você me deve, você não paga, você ainda quer pregar ainda? Você não quer pregar? As mulheres têm que ser igualmente, seja dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Será que o seu esposo confia em você, você confia no seu esposo? Você tem que ser confiável em tudo, irmãos. As mulheres, tem mulheres que não é fácil. Tem mulheres que só Jesus. Não vigia. Tudo para ela tá ruim. É em casa, é na igreja, o marido não presta. Não. O apóstolo Paulo falou assim que as mulheres têm que ser sábias, não caluniadoras, se comportar como santas. Suportar como mulher de Deus na casa sua e na casa de Deus.
Tem mulher na igreja que só une para fazer fofoca. Então a partir de hoje você freia a boca e não fica falando mais. Para por aí. Tem mulher que é desfreada, homem desfreado. Parece que julgo ter esposa, julgo ter filho. Fala tanta coisa. Aí os filhos ficam só olhando o pai. Como é que o seu filho vai para a igreja que você não dá exemplo? Só fala abobrinha. A doutrina é muito pesada. Eu não vou ficar na igreja não, vou arrumar outra. E o seu filho fica espelhando nisso. A mulher também, Deus fica falando isso. Fica olhando. Se você falar, o filho espelha na mãe e não espelha no pai. E se a sua casa não está sendo governada por você, você vai governar a casa de Deus aonde, meu querido? Nunca! Você nunca vai fazer a obra de Deus como é. Você fica sabendo disso porque a palavra está falando. Olha aqui, ó. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nunca! Se na sua casa é uma bagunça, onde que você for fazer a obra de Deus, você vai ficar bagunçado também. Você não vai ter o controle. É a realidade. E o povo está aí, irmãos. Fazendo as coisas que não deve, tudo mais. O comportamento na casa de Deus. O apóstolo Paulo fala, escreva essas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba que as pessoas devem comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna, o fundamento da verdade. Tem pessoas que o pastor está na igreja, ela quer aparecer, faz tudo, mas o pastor vai fazer uma viagem, uma visita, acabou. Faz tudo diferente. Ah, não, eu vou fazer perto do pastor, porque senão ele vai achar ruim, vai falar comigo, eu não gosto de ser chamado a atenção, não. O pastor quer o seu bem, mas Deus está te olhando, a sua negligência na casa de Deus. A pior coisa, você chega na casa do crente, irmãos, é só Jesus. Nós temos que ser moderados, temperantes. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido só de uma mulher. Ó, agora vai pegar. Agora vem ele. Não, eu estou falando aqui, marido de uma só mulher. Cadê a sua primeira mulher? Que você tinha, agora está com outra. Você pode enquadrar nesse versículo? Marido de uma só mulher. Você está com quantas mulheres agora? A terceira? Está amigado? Não é sua mulher, não. Para casar, chamar marido e mulher, tem que ser casado, tá? Se for amigado, não é marido e mulher, não. Amigado com fé, casado é nunca isso. É o demônio que está falando para você ir para o inferno junto com ele. Você tem que casar e pôr a sua vida em dia. Isso aí não adianta. Tá na igreja e tá amigado. Você está fazendo papel de bobo. Você não está sendo exemplo em casa. Você está fazendo papel de tolo. Então conserta a sua vida para você não ser irrepreensível, marido só de uma mulher, temperante. E apto para ensinar. Será que você vai ensinar a sua família contra o adultério, contra a fornicação, prostituição? Você está nele. Quantos pastores aí estão da terceira mulher, quarta mulher? Não conserta o caminho. Não dando vinho, não dado vinho. O que é dado vinho? Não espancador, embriagado na dureza. Moderado. Tem coisa que a gente conversa dentro do nosso quarto, mas quando seu filho, reúne as famílias para você ser exemplo. Irmãos, é muito sério, irmãos. Já pensou se eu estiver pregando aqui,
eu sou um carrasco com a minha família, com as minhas filhas. Ela vai falar: o que você está pregando aí, pai? Você não vive isso aqui dentro de casa? Não é assim que seu filho fala com você? Como é que você vai ganhar seu filho para Jesus? Dessa maneira aí que você está vivendo? Anda de bermudão dentro de casa e quer dar exemplo de machão. Não quer ser irrepreensível? Tem que repreender mesmo. Seu filho está certo, tem que te repreender para você entrar na posição. E às vezes, irmãos, a gente prega, fala, o povo está aí: não, esse irmão só prega duro, tá doido, só todo dia não tem uma palavra macia pra gente, uma palavra de ânimo. Eu não quero saber de palavra nenhuma, eu quero saber da palavra que você conserta o teu caminho, para que você não seja irrepreensível. O nosso pastor conta que uma vez o presbítero estava pregando no altar e tinha um outro lá no final do culto balançando as promissórias. E o pastor pensando que aquilo era vitória que ele tinha recebido. Mas o presbítero pregando, ele balançando as promissórias que o presbítero estava devendo ele. Seja irrepreensível, irmãos. Não seja repreendido. Imagina você para o altar, falou tantas coisas com a sua esposa, brigou. Ó, se quiser, você trabalha, compra, ganha, faz tudo, se quiser, se vira. É assim? É assim que o marido trata a mulher dentro de casa? É assim que você trata? Você está errado. Você tem que consertar, porque a Bíblia fala: amai-vos a vossas mulheres. Mulher, quando é casada. Se você está amigado, não é sua mulher, não. Se ela tiver adultério, você está adultério. Se ela tiver solteiro, você solteiro, você está em prostituição. Mulher é casada. Você fala: essa aqui é minha mulher, meu marido, meu esposo. Aí sim, é casado. Mas se você é amigado, você não é esposo e nem esposa. E está aí, irmãos. O povo está aí, pensando em tudo que pode fazer. Aí, o apóstolo Paulo, ele vem falando a Timóteo: deveres dos bispos, pastores e tudo mais. Já pensou, irmãos? Jesus olhando. Nós vamos estar em oração. Deus vai entrar com vitória. A partir de hoje, feche essa boca. Para de falar as coisas que não prestam. Agradeça a Deus. Aprende a agradecer a Deus por tudo que você tem. Você tem um barraquinho, amém, dá glória a Deus. Mas ali está a presença de Deus. Tem quantas pessoas aí que tem casa luxuosa, mas não tem a presença de Deus, tem a presença do Satanás. Vamos agradecer a Deus mais, vamos interessar para agradecer a Deus mais um pouquinho. Tudo que você tem, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. O nosso pastor conta que um pastor foi almoçar
numa casa do irmão lá no canto do morro, favela, fogão de fumaça. Aí o pastor chegou lá e falou assim: não sei como é que você consegue viver nessa miséria aqui. Falei: miséria não, pastor, aqui não tem miséria não, repreendo o Senhor. Aqui tem Cristo, aqui tem a paz do Senhor. Por isso que o senhor veio aqui pedir oração então. O senhor veio aqui porque aqui tem algo sobrenatural. Repreendeu o pastor. É assim que nós temos que falar, irmãos. Aquela mulher, casinha simples, cheia de fumaça, mas ali tinha a presença do Senhor. Ali, ela que o pastor queria repreender. Ela só fica vivendo essa miséria aqui nesse alto do morro. Ela falou assim: aqui não tem miséria não, pastor. Aqui tem a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí você pode dizer: aqui em casa reina o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Faz uma resposta para você, uma pergunta para você mesmo. Será que o Espírito de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está no seu lar? Ou que tu tem falado para entristecer o Espírito Santo? O que você tem falado? O que você tem agido na sua casa que tem trago transtorno para o Espírito Santo? Tem crente que não sabe lidar com situação. Você tem que ler mais a Bíblia. O apóstolo Paulo veio educando esse povo. E por isso está aí, irmãos. Fica essa palavra para você nesta manhã, nessas fim de semana, sexta-feira. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O que eu pude falar, eu falei. Que eu não pude, que o Espírito de Deus possa falar mais o coração de vós. Que Deus abençoe.